Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de 3D Max da JM Cursos. Nessa aula eu estou com um projeto aqui aberto, um projeto que nós vamos recriá-lo, que é o projeto de uma caixa de papelão em 3D, tá? Ela está texturizada, é um projeto simples, não tem nada muito complexo aqui, apenas para treinarmos e vermos na prática como funciona a modelagem com Editable Poly, tá? Lembrando que nessa aula nós vamos abordar alguns assuntos também que nós não vimos nas aulas passadas, então vale a pena vocês estarem bem atentos a todas as aulas, não pular as aulas, tá? Aqui nós vamos aprender a trabalhar com slice, com a ferramenta slice, que é para cortar, né? Fazer esse efeito aqui da fita de corte. Nós vamos aprender a trabalhar com planos. Nós vamos aprender a trabalhar com planos, com imagens, alguns efeitos no Photoshop também, para poder trabalhar essas texturas. Nós vamos aprender o básico do material editor, correto? Que é para nós trabalharmos com a textura e como organizar um projeto, tá? Como trabalhar com alguns modificadores, como Shell, Turbo Smooth, ok? Então, vamos dar início. Apenas vou renderizar aqui para vocês verem, renderizar novamente, para vocês verem o projeto como é que ficou, tá? A caixa tem um vazado, ela tem uma fita colada, as tampas estão um pouco amassadas, como se a pessoa tivesse aberto assim de uma maneira bem brusca a caixa, danificando as tampas, amassando, tá? Então vamos lá, eu vou salvar aqui e nós vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é nós criarmos a estrutura deste projeto, tá? A estrutura de pastas, para nós organizarmos a nossa pasta, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no menu do 3D Max 2014, vir em Manage, Set Projects Folder, tá? Vai abrir esse menu pop-up aqui. Você vai criar uma pasta no local desejado. É bom que vocês criem nos meus documentos 3D Max. Eu já criei aqui a minha caixa de papelão, dei OK. Quando você der OK, ele vai criar toda essa estrutura aqui, ó: arquivos, autoback, downloads, export, express, import, que são objetos que a gente poderia importar, material libraries e outros, tá? Então ele já criou uma estrutura aqui de pastas, tá? Para a gente seguir. Feito isso, nós vamos criar uma nova cena, new. Eu vou salvar a minha aqui e já vou criar uma outra cena, tá? Eu vou salvar ela, save as, como nova cena, porque eu já fiz esse projeto antes de dar aula, para vocês terem aquele exemplo ali do início da aula. Então vou colocar nova cena 01-01. Vocês podem colocar apenas como cena 1, e a cada progresso significante nós vamos salvar como uma cena diferente. Observe que ele já joga o arquivo da nossa cena para dentro da pasta do nosso projeto, tá? Então por isso que é legal a gente usar o Manage Project para poder estar organizando o nosso projeto. Vamos salvar. Eu vou dar um zoom aqui na vista perspectiva, utilizando a tecla de atalho Alt W, tá? E agora nós vamos começar a modelar a nossa caixa de papelão. Na aba de Create, nós vamos criar uma box, como um box, não como cubo, tá? Então eu vou arrastar aqui uma box, vou aumentar aqui, até aqui tá OK. Vou converter essa box para um Editable Poly. Para quê? Para assim nós estarmos trabalhando com a deformação deste objeto e transformar ele em objetos distintos, formados por polígonos, ok? Então, botão direito, Convert to Editable Poly, ou vocês podem vir na aba Modify List, Editable Poly, ok?
Editable Poly, já está aí o nosso objeto. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui a tampa da nossa caixa. Eu vou deletar essa parte superior e vou deletar a inferior de uma vez também, tá? Então eu tenho aqui somente os lados da caixa. Tá aí somente os lados da caixa. Eu vou mudar a cor dessa caixa para ficar mais fácil a visualização. Vou colocar aqui uma cor parecida com a cor de caixa mesmo, tá? Tá aí. E agora nós vamos criar as tampas dessa caixa, tá? Nós vamos selecionar a ferramenta Add, selecionar esta Add, clicar aqui em Select and Move para nós podermos criar uma Add conectada a outra através de um polígono, tá? Nós vamos copiar. Como é que eu faço isso? Eu mantenho o Shift pressionado, seleciono o eixo X e arrasto para cá. Olha lá o que ele fez. Ele criou a tampa da nossa caixa. Ele criou um polígono utilizando o conceito de clicar e arrastar. E o Shift pressionado serve para quê? Para ele manter uma cópia dessa, ele criar uma cópia dessa edge. Porque se eu não fizer pressionar o Shift, olha o que acontece. Eu deformo a minha caixa. E não é esse o meu objetivo, tá? Então, nós vamos clicar o Shift e arrastar aqui, criar uma tampa, tá? Eu vou levantar um pouquinho essa tampa, assim. E agora vamos fazer a mesma coisa em todos os lados, tá? Lado de cá, vou tirar um pouco do zoom. O lado de cá, vou deixar lá reto assim mesmo. E o lado de cá, aqui. Vamos subir. Ficar aí bem atento para ver se o tamanho não vai ficar tão desproporcional ao outro, tá? Tá aí criada as partes superiores, as tampas superiores da nossa caixa. Vamos dar um save e vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo da caixa. Porém, na parte de baixo da caixa, as tampas vão estar fechadas, né? Fechando o fundo da caixa. Então, eu vou apertar o G para sumir com essa grid aqui e vou puxar as tampas aqui a fim de se fechar a caixa na parte de baixo. Fechei até aqui, vou chegar mais para cá e fechei até aqui. Vou deixar aqui um espacinho no fundo aberto, um vazado, tá? Opa, eu criei um clone sem querer aqui, aí, tá aí. Já fechei aqui e falta essa parte aqui da tampa, que é na parte de baixo. Então eu vou clicar lá, tá? Toma cuidado para não clicar na linha dessa parte aqui. Segura o Shift e arrasta para cá. Eu vou subir ela um pouco para inclinar, tá? A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui, tá? Então tá aí. Tá inclinada aqui já a nossa tampa inferior da nossa caixa. Agora, então, praticamente a caixa está pronta, tá? Eu vou dar um save, tá salvo. Eu vou fazer uma cópia dessa caixa, tá? Eu tenho que desselecionar a ferramenta clicando nela novamente ou clicando aqui na box. Opa, perdão. Bem, clicando aqui, tá? Vamos copiar essa caixa, segurar o Shift, arrastar para um eixo qualquer, ele vai criar uma cópia. Ele vai abrir esse menu pop-up e nós vamos escolher se eu quero criar uma cópia, uma instância ou uma reference, ok? Isso aqui eu vou explicar para vocês assim que terminar esse projeto, a diferença de um para o outro, tá? A princípio eu só quero criar uma cópia, vamos dar o nome de caixa reserva, dar ok. Tá ali a cópia da nossa caixa criada. O que nós vamos fazer agora é esconder ela, deixá-la invisível para que ela não fique atrapalhando aqui o nosso projeto. Como é que eu faço isso? Eu seleciono essa caixa, clico com o botão direito, Hide Selection. Feito isso, eu estou ocultando a visibilidade dessa caixa, tá? Se eu clicar com o botão direito, Hide All, eu exibo todas as caixas novamente.
todas as caixas, não, todos os objetos que estão invisíveis. Por exemplo, se eu selecionar os dois, selecionar Hide Selection, os dois estão invisíveis. Botão direito, um Hide All, todos os objetos estão visíveis. Como eu quero esconder apenas esse, eu clico no botão direito, Hide Selection, beleza, está guardado lá. Nós vamos continuar trabalhando aqui com a nossa caixa, tá? O que fazemos agora? Nosso próximo passo é utilizar um modificador chamado Shell. Nós acessamos ele aqui em Modify List. Vemos aqui na letra S, Shell. O que o Shell faz? Olha só. Ele cria uma espessura nos planos, tá, da nossa caixa. Então, ele criou, nós temos as duas propriedades principais dele aqui, que é o Inner Amount e o Outer. Nós vamos aqui botar uma espessura mais fina. Segmentos, é para ter segmentos aqui, ó, que ele vai criar. Só que nós não precisamos disso. Podemos deixar aí 1. E aqui nós utilizarmos o 0,04, tá? Então aqui ele vai ter coisa de 4 milímetros de espessura. Fica uma caixa muito grossa, tá? Podemos botar 6, 0,006, porque estamos trabalhando com metros, tá? Lembra nas aulas passadas que eu ensinei como alterar a unidade de medida do seu 3D Max. Vou salvar, tá ok aqui. E agora sim nós vamos trabalhar com Turbo Smooth. O que o Turbo Smooth faz? Observe que essa caixa está com as quinas muito ásperas, olha só, está muito quadrada. Se eu der um render aqui, olha lá, ela está muito quadradona, não está legal, não está parecendo que é uma caixa real, tá? Então é o Turbo Smooth que vai fazer essa suavização dos lados, tá? E para trabalhar com Turbo Smooth nós temos que ter um conceito mais forte de se trabalhar com os segmentos e os vértices, tá? Com as linhas do nosso projeto. Se eu aplicar o Turbo Smooth e vier aqui em Modify List, Turbo Smooth, olha o que vai acontecer com a caixa. Ele embaralhou ela todinha, né? Ele embolou as linhas todinha a fim de se deixar a caixa mais com curvas arredondadas, tá? Então, para isso funcionar da maneira correta, nós temos que criar segmentos para dizer até onde ele pode fazer a curva com as linhas ou não, tá? Então vamos clicar aqui em Editable Poly. Vamos marcar o Turbo Smooth aqui na lâmpada, tá? Nós vamos selecionar aqui Edges e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar essa linha aqui, todas as linhas laterais utilizando o que? O Ring, nós já aprendemos isso. Observe que ele selecionou apenas as linhas laterais, tá? E nós vamos clicar em Connect, tá? Nós vamos criar uma conexão entre eles, tá? Só que eu não vou dividir no meio, porque é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho que criar linhas aqui em cima, onde há uma dobra, e aqui onde há outra quina. As quinas não são nas laterais, então eu preciso de ter como se fosse uma outra caixa aqui dentro, bem próxima à borda, para dizer que o espaço que ele pode curvar é o espaço entre a linha atual e o espaço da linha de fixação que eu vou criar agora, tá? Então, para isso, como eu estou trabalhando na altura, aqui eu preciso de duas linhas, um em cima e um embaixo, em todos os lados. Então, vou criar dois segmentos e vou utilizar aqui o Pinch aqui para poder chegar eles num espaçamento melhor, tá? Então, eu vou colocar aqui 99 para a linha ficar bem próxima. Então, o que vai acontecer? Ele vai suavizar em termos de curvas esse espaço entre aqui e aqui. Daqui para cá ele mantém reto, tá? Vou confirmar. Ótimo. Agora a gente tem que fazer neste lado, em todos os lados, tá? Não dá para fazer por aqui, porque é o seguinte, olha só. Este lado, quando eu vier aqui, selecionar essa linha e dar um ring,
Quando vier aqui dar um ring, olha só o que ele vai selecionar. Ele selecionou as frentes da primeira tampa, da segunda tampa até aqui, ó, tá? Que é o que está na frente dele, o que está conectado a ele, tá? Então nós vamos ter que fazer isso em todos os lados da caixa, inclusive nas tampas depois, tá? Então vamos dar um connect, e como a nossa configuração já é essa mesmo, então é só dar o aplicar. Olha só onde vai criar as linhas, bem na borda, tá? Vamos aplicar, nós vamos vir aqui e fazer a mesma coisa, ring connect. Lado de cá, seleciona uma linha, ring connect. E o último lado, que é esse daqui, seleciona uma linha, cuidado para não arrastar, tá? Ring connect. Aplico. Se eu ligar o tube, o shell aqui agora, e o tube smooth, olha o que acontece. Olha lá, olha que bacana. Nossa caixa já está tomando, né, uma suavidade, porém já tá mantendo o aspecto de uma caixa mesmo quadrada, tá? Aí vocês vão perguntar, poxa, mas aqui, ó, tá estranho aqui, né? Aqui embaixo está tudo bagunçado e aqui também tá bagunçado, ó. Sim, porque nós não fizemos o mesmo processo nas tampas. E querendo ou não, as tampas estão interligadas no resto da caixa, tá? Se eu tirar o tube smooth, vocês vão ver aqui, ó, as tampas estão interligadas nas caixas, tá? E observe que aqui, ó, tanto aqui das tampas quanto aqui não temos ligações, tá? Fixações. Então o que nós vamos fazer? O mesmo processo, clicar aqui, ring, ó lá, ele pegou até na parte de baixo aqui, connect. Ó lá, ele está criando a fixação, mas não é ali que a gente tem que criar a conexão. Nós temos que criar a conexão aqui, não é? Então nós temos que selecionar aqui, ring off. As linhas aqui estão fixadas, connect. Ótimo. A mesma coisa nas outras tampas agora, tá? E depois nós temos que fazer nas tampas de baixo também. Não é difícil, né? O conceito aqui é vocês entenderem aonde que nós temos que criar as fixações para que isso se torne um formato quadrado de uma caixa com a suavidade do Turbo Smooth, porém não tão curvado, né? Ring, connect, mesmo esquema. Seleciona, ring, connect. Aqui já tem, aqui já tem. Vamos ver se algum outro lado está faltando. Acho que não está faltando nenhum. Vamos clicar no Turbo Smooth. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Tá? Perfeito. Agora é só na parte de dentro para poder finalizar aqui o Turbo Smooth. Vamos dar um zoom aqui dentro e nós vamos ver onde está faltando. Se vocês observarem, aqui nós já temos, só não temos aqui na ponta, concordam? Então eu clico aqui numa linha destas, ring, connect, ele vai criar a conexão aqui, ó, a tampa. Mesma coisa nós vamos fazer na tampa de cá. Seleciona aqui, ring, connect, habilita o Turbo Smooth, perfeito, ó lá, quadradinho. Só falta a tampa de baixo, né? Vamos ver como é que ela tá. Olha lá, a tampa de baixo, ela já tá ok, né? Ela só não tem aqui uma fixação aqui, ó. Porque no Turbo Smooth, na verdade, quanto mais interações nós temos aqui, mais suavidade nós temos. Então vamos aumentar aqui, por exemplo, para 2. Vamos ver se aqui embaixo vai dar problema. Ó, aqui embaixo está dando um arredondamento maior aqui, ó. Por quê? Porque nós não temos linhas aqui e nem aqui, tá? Então, se a gente não quer uma caixa muito arredondada, ó, a gente tem um problema aqui, ó, se vocês verem, ó. Tem um pequeno problema aqui, ó, justamente por causa que aqui está curvando demais e aqui lá em cima, a tampa de dentro, ela está mais rígida, tá?
Então o que falta a gente fazer aqui é justamente isso. Vou desmarcar o Tube Smooth, vou apertar o F4 para voltar aqui as linhas do nosso objeto, e nós vamos selecionar aqui a linha desta caixa, tá? Tomar cuidado para não selecionar nada errado. Vamos ver se não está pegando nada demais aqui. Vamos ver na parte de dentro. Não tá certinho. Connect. Ok. A mesma coisa aqui, ó. Cuidado para não selecionar linha que pertence a outro lado de outra coisa, tá? Essa daqui não é esta, é essa aqui, ó. Ring, Connect. Ok. Se eu clicar no Tube Smooth agora, olha lá, perfeita a nossa caixa. A nossa caixa aqui, ó, não está mais tendo aquela curva gigante que estava tendo aqui. Se eu quiser uma curva mais suave, em vez de eu colocar o pint de 99, eu poderia colocar 95, tá? Aí vocês, fica a cargo de vocês. Se você quiser criar uma caixa mais arredondada, por exemplo, isso fica a cargo de vocês, tá? Tá aí. Eu vou aumentar o Interact aqui para 3 Interactions aqui, vai ter a caixa bem arredondada. Vou salvar aqui e vou tirar esse monte de embaralhado de linha. E vou ativar o Shell para ter uma espessura um pouco melhor, tá? Observe, ó. Vou apertar o F4 aqui. Olha lá. F4, F3. Ó, eu vou tirar o Shell. Olha lá como é que ela tá fininha. Eu vou habilitar o Shell. Tá melhor agora, né? Perfeita a nossa caixa. Nós vamos parar por aqui nessa aula. Nossa caixa está bem legal. O que falta fazer aqui agora é a gente ajustar um pouquinho essa largura aqui e criar as dobras da nossa caixa, para a caixa não ficar tão perfeita assim, para dar sensação de realidade, tá? Então nós vamos vir aqui rapidamente. Eu vou tirar o Shell e o Tube Smooth. Vou vir aqui em Edge, vou selecionar aqui, vou aumentar um pouquinho só aqui, tá? E um pouquinho aqui também, no eixo Y. Na verdade aqui, o eixo que eu tenho que mexer aqui é o eixo, é o Y mesmo. Como ali já estava, né? E aqui eu acabei não tendo uma boa conexão aqui. Nós vamos ter que fazer o seguinte: selecionar aqui também, ó. Ele criou umas pontas aqui, e se eu não selecionar, ele vai dar problema, tá? Então eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Olha só. A mesma coisa aqui, ó. Agora sim, vai ficar legal. É isso aí, viu? Mas bastante cuidado com isso. Aqui ficou um pouco maior. É porque aqui a gente tem uma inclinação, então ele fez a conexão diferente ali. Ok, pessoal, vamos voltar aqui o Tube e o Shell, Tube Smooth e o Shell. Tá aí nossa caixa. Vou salvar aqui essa aula como nova cena 2, que já é a caixa em seu estado pronto, tá? E na próxima aula nós vamos fazer a 3, que é fazer as dobras e trabalhar aí com a texturização dessa caixa, ok?
Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, qualquer dúvida postem no fórum da aula. Pessoal que está vendo essa aula aí pelo YouTube, peço que comentem se você gostou da nossa aula, que você clique aí no joinha e compartilhe nas suas redes sociais para nos ajudar. Um grande abraço a todos e até a próxima.